Olá, tudo bem com você? Meu nome é Lidiane Genski e esse é o canal Imobiliarizando Direito. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Vida de Síndico. Bom, hoje, olhem só, eu tô aqui não só com um síndico ou com uma síndica, mas com um casal de síndicos. Então imagina, você é síndico e seu marido ou sua esposa também. Como será que é isso? Eu quero saber como que eles se resolvem lá em casa com essa história. Estou muito feliz pela presença de vocês. Pérola, seja bem-vinda. Obrigada aqui por estar com a gente. Obrigada a você pelo convite, Lidiane. Obrigada, viu, Paulo? Lidiane. Prazer estar aqui com vocês. Bom, primeira coisa que eu quero saber eu acho que vocês não nasceram síndicos, né? Quando vocês eram adolescentes, aquela coisa, o que será que eu vou ser quando eu crescer? Será que eu quero ser síndico? Me contem um pouquinho como que iniciou a carreira profissional de vocês, o que vocês faziam antes dessa vida de síndico? Então, Lidiane, eu me formei advogada, trabalhei um tempo na assistência jurídica gratuita em São Bernardo, na área de família, por uns 6, 7 anos, mas já era síndica do meu condomínio, né? Naquela época, sim. Nossa, então já estava no sangue, né? Não tinha como escapar. É um condomínio que eu morei desde que eu nasci e depois de um tempo, já formada, resolveram que era interessante colocar uma pessoa mais jovem para dar uma renovada no condomínio. E aí que começou tudo. E daí que o bichinho do condomínio te picou. Eu falo que tem um bichinho do condomínio que pica a gente, que quando pica não tem jeito. A gente se envolve, ama e não larga mais. E você, Paulo? Eu sou arquiteto, né, de formação, sempre trabalhei com obra, então como condomínio tem muito a ver, né, com manutenção e ao mesmo tempo parte legal, então a gente forma uma boa dupla. Que legal, É né? assim que a gente começou. E é verdade, vocês têm muita bagagem, porque um advogado, um arquiteto, tem tudo a ver com os assuntos também que envolvem o condomínio, né? Que hoje a gente sabe que condomínio é uma pequena empresa, até média, né? Porque de tanto contrato, manutenção, obra que tem, então acho que essa bagagem de vocês, esse conhecimento também da profissão de vocês anterior ajuda muito, né? Na verdade, eu trabalhei num condomínio muito grande, que era até mais que uma empresa, uma cidade, né? Então, eu era responsável por toda a operação do condomínio, inclusive as obras e tudo mais. E foi daí que o condomínio, com o passar do tempo, me indicou para me candidatar a síndico. Então você não começou como síndico nesse condomínio? Exatamente, eu comecei como um gestor operacional, né? Assim, um condomínio, na época, o maior condomínio da América Latina. Puxa, que legal. Então você já tinha essa experiência, o pessoal gostava de você, do seu trabalho e você se tornou síndico. Me tornei síndico, isso fazem 12 anos. Então, de lá para cá, a gente constituiu a nossa empresa e hoje a gente atende todo o mercado de São Paulo. Que legal. E falando em constituir empresa e tal, me contem um pouco como é essa história de ser casado e os dois serem síndicos. Porque a gente sabe, né, muito marido e mulher trabalham juntos e tal, mas é porque assim, gente, eu trabalho com síndicos, então eu sei como é pesado, como é difícil. Como que vocês fazem? Vocês têm um momento de desabafo do trabalho, assim, que vocês ficam falando do condomínio e tal, e depois para? Como que é essa vida de os dois serem síndicos, os dois estarem nessa vida aí de condomínio? Lidiane, não é fácil. A gente chega em casa, ou às vezes eu estressada, ele estressado com algum problema. Depois da pandemia está cada vez mais difícil tratar com o morador, né? Tá todo mundo querendo respostas muito automáticas, muito rápidas, que nem sempre a gente consegue dar a resposta que ele quer ouvir. Então, normalmente, na janta, que é nosso almoço, a gente briga um pouco, cada um tem a sua opinião. Tem um momento DR. Tem um DR momento condomínio. Exatamente, porque DR da vida a gente não tem, mas de condomínio a gente briga praticamente todos os dias. E nenhum dos dois é muito bonzinho, né? Você conhece a gente quer fazer tudo muito correto, acho que o nosso diferencial é esse. Então, às vezes as opiniões não batem, até porque eu sou mais legalista, ele é mais nessa parte de obra,
né? Então, às vezes a gente difere um Mas pouco. é legal porque vocês se complementam, então, Sim. né? Também tem esse lado. Você vê um lado, ele vê o outro. Vocês conseguem chegar num denominador, Paulo? Como que é essa vida? Como é essa DR no jantar? Então, eu acho que a palavra que até define a profissão é resiliência, né? Porque a gente passa por é uma profissão difícil, que ainda não é regulamentada, né, aqui no Brasil, então as pessoas normalmente entendem pouco da legislação, do próprio condomínio, e a gente, como disse a Pérola, a gente é muito Caxias, então a gente quer fazer as coisas muito certinhas, né, com inclusive o seu apoio, né, como nossa jurídico, a gente acaba sempre seguindo aquilo, né, dentro das 4 linhas. E vocês estão certos, vocês têm que fazer, tem que ser Caxias mesmo, tem que ser certinho, porque a responsabilidade, como que é? Não é só de um lá no jantar, não é só a responsabilidade de um ou de outro, os dois têm essa responsabilidade enorme de estar à frente aí de vários condomínios, né? A gente já tentou várias coisas, dividir por condomínio, dividir por tema. Cada ano a gente muda um pouco a distribuição das coisas. Ó, mas eu vi uma boa vantagem aqui de vocês não têm DR de vida real, só de condomínio, então vocês já estão assim, A gente já sai já é o com meio máximo, caminho andado, porque todos né? os casais têm um monte de DR da vida real, vocês não têm de condomínio, então tá Pelo bom. menos esse cliente você não vai ter. Paulo, e qual foi assim, nessa vida toda cheia de emoções? Conta assim, um dos maiores desafios aí que você já enfrentou nessa vida de síndico. O maior desafio, são muitos desafios, né? Mas acho que o início, né? Justamente por começar num condomínio muito grande, com 15 torres, 6 mil moradores, né? Foi o maior desafio. Mas também, por outro lado, foi aquilo que trouxe a nossa bagagem, o nosso conhecimento, um MBA, feito sem uma escola, né? Mas Foi uma escola escola da na vida, prática, na né? prática, e que agregou toda essa bagagem para que a gente estruturasse hoje a nossa empresa, e tivesse os nossos clientes e o nosso currículo, né? É muito importante ter atendido um condomínio desse porte, que os problemas são complexos, de toda a natureza, e aí fica mais fácil depois você gerir um condomínio menor também, né? Legal. Perolai, agora me conta um pouco, você já passou por alguma situação estranha, algum fato inusitado de todo esse tempo? Que conta pelo menos uma experiência aí pra gente de alguma coisa meio estranha que aconteceu em algum Lidiane, condomínio. acho que todo mês a gente tem uma coisa que a gente brinca que um dia a gente vai escrever um livro de casos inusitados. Acho que está dentro da casa de alguém, você acaba sabendo de muita coisa que às vezes a gente nem queria. Eu desde a época de assistência que eu falei que eu comecei, eu tenho medo das vésperas de Natal, porque sempre me acontecia alguma coisa inusitada. E aí há uns 5 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, me ligou um porteiro que estava de plantão no dia 23 de novembro, é um prédio comercial, e aí estavam encerrando as atividades, e um dos proprietários, né, da loja tinha um caso com a secretária, e a administradora era a esposa dele. E naquele dia ela resolveu brigar e saiu correndo no hall, né, do andar, de calcinha e sutiã. No prédio comercial. No prédio comercial. E assim como no seu, a porta do outro conjunto era de vidro. Então quem estava lá aguardando no outro conjunto Todo viu mundo tudo. viu. Então foi uma situação, o porteiro teve que ir lá enfiar ela dentro do elevador. E depois uma coisa, quem administrava, quem recebia todas as correspondências era a esposa. E eu tive que chamá-lo, né, e entregar a advertência para ele em mãos, né, para não causar mais um problema, né? Nossa. Mas foi um caso bastante Que inusitado. vergonha alheia, Vergonha né? alheia. Que caos. Eu fiquei bastante constrangida de ter que adverti-lo, mas não podia deixar acontecer de novo, né? Nossa, aí sim, gostei. Esse caso bem inusitado mesmo. Bom, gente, tem muita coisa pra gente conversar. Achei muito legal, mas a gente precisa terminar. E eu queria pra gente terminar que vocês falassem algo, mandassem uma mensagem pro pessoal que assiste a gente, assim.
Eu ia falar que, assim, querer ser síndico, você tem que ter muito conhecimento, porque você responde com seus bens, né? Então, nós somos síndicos profissionais. Outro dia você falou numa entrevista que não dá certo em todos os lugares, eu concordo. O condomínio tem que estar maduro para isso, para aceitar um síndico profissional. Ele não pode ser colocado goela abaixo, como a gente fala. Mas também é importante você pensar no seu patrimônio. Você deixa lá uma pessoa que desconhece ou tem alguma intenção de simplesmente ter isenção condominial e pode isso acarretar um prejuízo muito grande no patrimônio da sua família. Na realidade, já passou o tempo daquela coisa que o pessoal achava que ser síndico era muito fácil. Ah, não tem ninguém. Ah, quero ter uma isenção, então vou ser síndico, vai ser Hoje tranquilo. até Isso não existe mais, né? Você sabe que a gente está tendo cada vez mais responsabilidade. Então, o síndico tem que denunciar um caso de abuso de mulher, de distrato de idoso, até de animais, né? É muita Então, é responsabilidade. muita responsabilidade. Mesmo. E se não fizer, você pode até responder sobre isso. Sim. Eu acho que também as pessoas, também por outro lado, estão aprendendo reconhecer esse trabalho, né, com o que faz um síndico profissional. E eu acho super importante que as pessoas realmente procurem conhecer o condomínio, a convenção, o regulamento, que a gente aqui no Brasil, a gente tem a mania de achar que a gente tem muitos direitos, e realmente a gente tem, mas a gente também tem obrigações. Não existe democracia, né, não existe nenhuma forma regrada de se fazer as coisas, de dar certo se não tiver regra, se não tiver respeito, né? Eu acho que a palavra de ordem hoje é respeito entre os moradores e entre os moradores e a gestão e as pessoas que trabalham no condomínio. Sim. Isso cada vez mais tem sido fundamental, é o que a gente pede para todo mundo. Com certeza, se a gente tivesse mais respeito, mais bom senso, mais senso de comunidade dentro dos condomínios, eu acho que muitos problemas seriam evitados, né? Lidiane, e se eu puder, né, fazer mais uma consideração, eu acho que assim, tanto para o síndico que é morador, né, porque ainda vai existir essa possibilidade, mas qualquer síndico, o condomínio tem que planejar os 2 anos de gestão daquele síndico, né? Então, e os condomínios têm que deixar aqueles 2 anos acontecer para que aquilo que foi planejado ter tempo de ser executado, né? Porque a gente envolve aí, às vezes, dependendo do assunto, equipes multidisciplinares. Tem o jurídico, às vezes tem engenharia, às vezes tem, né, o próprio corpo diretivo, tem o fornecedor. Então, as pessoas têm que segurar um pouco a ansiedade e deixar o trabalho ser mais estruturado. Mostrar o trabalho. Exatamente, para poder ter um resultado mais legal. Esse imediatismo tem complicado bastante, interfere bastante no resultado bom no final. É isso. Gente, muito obrigada de novo, fiquei muito feliz, né, de vocês estarem aqui comigo e agradeço muito. Quem sabe mais pra frente a gente marca um outro vídeo, porque eu sei que vocês têm aí muita coisa pra contar. Mas muito obrigada, viu? A gente que agradece. Obrigada, Lidiane. Obrigado. Bom, pessoal, por hoje é só. E se você gostou desse vídeo, não esquece, dá o seu like, compartilha, se inscreve no canal e segue Imobiliarizando no Instagram e no TikTok. Tchau, até o próximo vídeo.